Então digo amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, peço que você fique de pé. Capítulo 13. Vou ler só um versículo, nosso ponto de partida aqui, versículo 44. Quero falar o reino dos céus. Mateus 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Até aí, querido Deus, Pai Celestial, louvado e glorificado seja o Senhor para a leitura da Tua Palavra. Esta palavra, Deus amado, que por si só já é abençoadora, e nós aqui estamos para ouvir do Senhor. Fale aos nossos corações e me ajude, ó Deus, como Teu arauto, para que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui. Tudo que eu falar, tudo que eu fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. O que é semelhante ao reino dos céus? E aqui nós vemos Jesus fazendo, e nos fala, na verdade, por meio de comparações. E nesse texto aqui mostra um homem vivendo uma tremenda, vamos dizer assim, experiência. Primeiro ele encontrou um tesouro escondido no campo. Em seguida ele vendeu tudo que possuía, abriu mão das suas prioridades. Então foi, comprou o campo onde estava escondido o tesouro. Aqui fala de um tesouro oculto, ou seja, as coisas de Deus, como que estão escondidas, e só podem ser discernidas espiritualmente. Às vezes eu fico me deliciando, na presença do Senhor, e fico olhando para certas pessoas dotadas de conhecimento. Eu estava vendo ontem uma reportagem de mais uma mulher que entrou para a Academia Brasileira de Letras. Não sei se vocês viram isso, Até então, alguns anos atrás, para entrar lá só entrava homem, e depois eles abriram para as mulheres também, escritoras, e pessoas dotadas de muito conhecimento, e tem toda um cerimonial, tem aquelas roupas que eles colocam, aquela coisa toda, tudo bonito, Eu fiquei vendo aquilo ali, mas eu fiquei me deliciando por dentro. Eu falei, puxa vida, eu não tenho nada disso, não alcancei nada, vamos dizer assim, intelectual, mas eu tenho um tesouro, eu tenho Jesus. Amém. Eu tenho o maior tesouro, você tem o maior tesouro, meu irmão. Você tem Jesus. Porque aquelas pessoas se julgam até imortais, Cadeira do imortal e da alma da pessoa. Eu falei, puxa, é bonito aquilo, aquela cerimônia, as pessoas recebendo aquele prestígio, sendo filmado. Eu me lembrei, vou ler esse texto com os irmãos, nesse mesmo livro de Mateus, Mateus capítulo 11. Só voltar uma página aí. Nós estamos no 13, Volta para o 12, mas é 11:25. 11:25. Nós estamos em Mateus 13, só voltar um pouquinho. Mateus 11, versículo 25. Olha o que Jesus falou. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos,
e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Então eu vi isso ontem, eu falei, puxa, que bom seria, né, se todos eles ali, recebendo todas essas homenagens, pudessem ter um conhecimento de Deus. Não sei se tem, mas eu, na minha pequenez, né, eu fiquei me deliciando. Puxa vida, não apareço na televisão, não tenho nem pretensão a isso, mas eu fico me deliciando da presença de Deus na minha vida. E como é bom você ter a certeza que você tem Jesus. E eu vejo, meus irmãos, que só a partir do momento em que Deus abre os nossos olhos, o véu é removido e é possível conhecer as coisas espirituais. Então aqui diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quando a gente viaja por aí, você passa em determinados lugares, você não vê quase moradia, né? Lá no meio do mato, vai ver lá uma igrejinha. E se você for lá, como eu já fui, você entra naquele lugar, tem banco para sentar, mas não tem encosto, é só um banco. E alguns até ainda chão batido, sem piso. Está lá o dirigente lá dirigindo a reunião, uma dificuldade até para se expressar, mas cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, falando do amor de Deus, contando a experiência que ele teve com Deus. E no meio de toda aquela dificuldade, e até mesmo de extrema pobreza, eles louvam o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Aqui nós vemos também a alegria do reino, ou seja, voltando aqui para o capítulo 13, mais adiante nós estávamos, né? 13:44. O Evangelho de Cristo é a boa nova de grande alegria. Jesus fala da alegria dos que fazem parte do seu reino, porque muitas vezes as pessoas ficam se vangloriando ou se alegrando com coisas que é passageira neste mundo. E houve uma situação com um dos seus discípulos, né? Não, os 70 discípulos, eu vou ler o texto com os irmãos, que eles ficaram maravilhados porque tinham ido numa missão, saíram dessa missão bem sucedidos, porque eles oraram uma pessoa que estava endemoniada e o demônio saiu daquela pessoa e voltaram assim, né? Eu queria que você visse comigo também esse texto. Abra comigo aí mais adiante, somos em Mateus, Marcos, Lucas 10. Quero mostrar aos irmãos que aquilo que parece ser de extrema alegria, para Deus é quase nada. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, quando fala o regresso dos 70, até então eram os 70, não era só aqueles 12, né, que ficaram. Diz aqui no versículo 17 de Lucas 10: então regressaram os 70 possuídos de alegria, olha só, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí que vem aqui o tapa de pelúcia deles. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Essa tem que ser a nossa maior alegria. É você ter a certeza que teu nome está escrito no livro da vida.
E lá no livro de Apocalipse diz que aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, ele vai para onde? Para o lago de fogo, que arde com enxofre, com fogo e enxofre, né? E ali haverá o que? Choro e ranger de dentes. Então as pessoas têm se alegrado com muitas coisas neste mundo. Há pessoas que para ter uma certa alegria é necessário se drogar, é necessário se embriagar. Ela não consegue ter alegria natural, a alegria permanente, que é a alegria de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Então aqui os discípulos ficaram maravilhados porque viram ali uma manifestação demoníaca. Obviamente eles oraram e os espíritos foram embora. Eu já vi muita gente se vangloriando com isso. Eu já lidei muito com isso, mas eu sempre falei, a glória é do Senhor. Nós somos apenas a ferramenta que Deus usa, mas a glória é de Deus. Porque quando nós oramos no nome de quem? No nome do Senhor, no nome de Jesus. Mas eles ficaram alegres. Não que fosse errado ficar alegre. Ficaram assim, em êxtase, mas Jesus lá no final fala, olha, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A riqueza do reino, voltando para o texto, lá em Mateus 13. Então nós observamos aqui que o homem que encontrou o tesouro escondido e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Não entra em detalhe aqui o texto, como era aquele campo, se fosse ou era pedregoso, improdutivo, feio, mas o importante é que ali estava um precioso tesouro escondido. Por isso valia a pena para ele vender tudo que possuía e comprar aquele pedaço de terra. Eu vejo, meus irmãos, que quando nós encontramos Jesus, descobrimos que nada se compara a Ele. E aí nós abrimos mão de tantas outras coisas que antes para nós eram primordiais. Antes para nós eram muito importantes. Hoje a importância para nós é Cristo. Como foi cantado aqui, esse lugar é do Senhor. A nossa vida é do Senhor, meu coração é do Senhor. Amém? Ele mora, Ele habita aqui. Ele é o tesouro escondido. Ele é o tesouro que vale a pena falar o nome dele. Mas agora Jesus está acima de tudo. Tudo que para nós, algumas coisas que valiam a pena, que não valem mais, algumas coisas que fazíamos no passado que hoje não tem mais importância para nós. Isso não quer dizer, amados irmãos, que você não vai passear, que você não possa viajar, desfrutar uma área de lazer, qualquer outro tipo de passeio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a nossa maior alegria é ter Jesus. É você saber, puxa vida, eu tenho um maior tesouro que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nada se compara a Jesus, porque Ele é singular, Ele é o grande e precioso tesouro. Conhecê-lo, segui-lo e confessá-lo é maravilhoso e fascinante. O próprio apóstolo Paulo disse que considerava todas as coisas como esterco, refúgio. Vamos ler o texto. Porque ele tinha uma intimidade com o Senhor sobrenatural. Vamos lá no livro de Filipenses, quer ver? Filipenses, lá na frente. Livro de Filipenses, capítulo de número 3. Fica antes do livro de Efésios. Depois do livro de Efésios. Filipenses, capítulo de número 3. A partir do versículo 6.
7. Todos acharam? Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia. Tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, não é? Aquilo que ele considerava lucro, não é? Agora, para ele, o lucro era Cristo. Ele considerava não mais tão importante como ter a presença de Deus na vida dele. Nós somos fascinados pelas coisas que vemos, isso é uma grande verdade, né? Mas não podemos abandonar a verdade que é Cristo, que habita em nós, não é? Por mais que você passe por um momento difícil, momento de escassez em algumas situações, momento de enfermidade, eu quero dizer que Cristo não te abandonou, não nos abandona em momento nenhum. Mateus 28, versículo 20, ele diz que ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do céu. Por isso que devemos honrá-lo sempre, adorá-lo sempre. E adorar com o nosso coração. Ele é um grande e maravilhoso tesouro. Vale a pena preferi-lo a todos os demais, ou a todas as demais coisas, conhecer e confessá-lo. Eis a nossa corajosa decisão no dia que ele bateu na porta do nosso coração. A decisão de permitir que ele entrasse, não para nos visitar, mas para fazer morada, como tem feito. Na minha vida, há tantos anos, na vida dos irmãos, quando você lembrar da sua conversão, aquele dia do plim-plim no seu coração, em que você se rendeu, não é isso? Eu louvo a Deus por ter conhecido esse Jesus, porque antes eu ouvia falar dele, eu ouvia só falar, mas a partir do momento que você passa a conhecer é diferente, mesmo diante carregando esse corpo pecaminoso, cheio de defeitos e falhas, mas tenho a certeza que o Senhor está comigo, que o Senhor está contigo, meu irmão, meu irmão. Ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu queria que você fosse lá no último livro da Bíblia, Apocalipse. Quero ler a partir do versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse. Para quem está em Cristo, essa palavra é uma palavra satisfatória. Para quem não tem Cristo, de repente dá até medo, porque aqui fala do juízo de Deus. Versículo 11 do capítulo 20 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos
nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Leia comigo, todo mundo junto, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Então Jesus ali, com seus discípulos, alegres porque tinham tido uma experiência sobrenatural, porque é algo sobrenatural. Quando uma pessoa se manifesta o demônio numa pessoa, é algo sobrenatural, você não vê, você sabe que aquela pessoa está possuída por um demônio, né? E o demônio quer fazer a ossa da vida da pessoa, aí você ora, né? E aí depois você vê aquela pessoa sendo liberta daquela entidade maligna, seja o nome que for. É algo sobrenatural. Mas o mais importante não é isso. Que não adianta também a pessoa ser liberta de quantos espíritos malignos forem, né? De quantas regiões forem, se ela não colocar a sua vida nas mãos de Deus. Nós já oramos por pessoas que foram libertas, né? Que estavam possuídas, mas depois foram falar assim: ah, tudo bem, mas eu não quero Jesus na minha vida. Não quero Jesus na minha vida. Isso não é para mim. Mas aqui é muito claro que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Que você, meu irmão, minha irmã, nunca abandone esse tesouro. Nunca despreze esse tesouro precioso chamado Jesus Cristo. Amém? Venha o que vier, aconteça o que acontecer, perdas vamos ter. Muitas vezes doente querido, como já aconteceu na minha vida, na vida de alguns irmãos aqui. Mas o mais importante é nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Eu sempre falo quando eu faço tratamento, e isso último que eu fiz agora, eu li esse texto. Essa morte aqui é a primeira morte, que é a morte física, a qual todos vamos ter que enfrentá-la. Mas existe a segunda morte. É o que está escrito aqui no versículo 13: deu mal os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa segunda morte, nós em Cristo não vamos ter que enfrentá-la, porque vamos ouvir do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra com o meu descanso. É você ter essa certeza, é você guardar esse tesouro dentro de você e não abrir mão dele por nada nesse mundo, por nenhum prazer neste mundo. Eu disse aqui que logo depois que acabou esse negócio de pandemia, da Covid, eu achava que muitos iriam correr aos pés do Senhor. Foi o contrário, muitos meteram o pé. Ingratidão. Mas se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, podemos repetir aquela mesma palavra Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós estamos aqui, porque Ele tem nos guardado. Ele tem, não é? Como eu falei, minhas lutas, dificuldades que todos nós temos enfrentado, né? Em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Devemos glorificar o nome dele, como nós lemos aqui em Mateus 11, 25, quando ele faz a oração: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e instruídos e ter revelado aos pequeninos. Nós somos os pequeninos, amém? Que Deus se revelou. Nós somos essas pessoas. O intelectual, ele pode se render a Cristo? Claro que pode. O Senhor continua com as suas mãos estendidas: vinde a mim, a todos. Ele fala alguns, não, todos vós. O intelectual, e todos aqueles dotados de muita sabedoria e de conhecimento, né? PhD, FGH, e vai por aí afora, tudo bem. Mas se não se render a Cristo, ele vai ser enquadrado aqui.
Se ele não for achado escrito no livro da vida, com toda, pode botar a estátua dele, pode homenageá-lo, todas as formas. Nesse mundo, não é? Como muitos tem, você vai em determinados lugares, está ali a placa do nome de alguém, está ali uma estátua de bronze, o que for. Né? Deixou o nome dele na história. Ponto. E a outra história, que é a história da vida eterna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê ânimo, nos dê graça, nos dê sabedoria, para nós enfrentarmos as adversidades, certamente virão, e poder vencê-la uma a uma, e continuar de pé, como diz o apóstolo Paulo, pensar nas coisas lá do alto, ter a nossa mente ligada com as coisas do alto, e ter essa certeza que Ele não vai nos abandonar, em momento nenhum Ele vai nos deixar. Aqui no livro de Apocalipse, essa palavra Apocalipse quer dizer revelação, Deus revelou ao apóstolo João as coisas que iriam acontecer. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, vamos continuar vivendo, como diz o próprio Paulo, de fé em fé, de glória em glória. Cada dia você mata um leão, vence uma batalha. Cada dia, não é? Tinha uma frase antigamente na Rádio Lógica que dizia que cada minuto que se passa é um milagre que não se repete. É assim? Mas louvado seja o nome do nosso Deus, que até aqui, meus irmãos, tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos dado força, tem ouvido as nossas orações, e alguns pedidos nossos têm sido atendidos, outros não, mas não importa. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Curva a sua cabeça, querido Deus, Pai Celestial. Exaltado e glorificado seja o Teu nome por essa curta meditação na Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, decorrendo esses dias, nos dando ânimo para prosseguirmos, fazendo com que a nossa vida seja vivida de fé em fé, de glória em glória, e que nenhum de nós venha perder a esperança. Nos ajude, Deus. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor poder. Eu te peço isso, Deus, que cada irmão que deixou o conforto do seu lar e veio a este lugar possa ter a certeza que ele galgou mais um dia na Tua presença, e que essa presença possa continuar no decorrer da semana. Eu te peço isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo mundo, amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Canta com o coração, dizendo que é o maior prazer estar na Tua presença. Está
do nosso Senhor. Esse tem que ser o nosso maior prazer. Ter um tesouro dentro de nós, que você possa permanecer sendo fiel a Deus, meu irmão, custe o que custar, e ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por ter falado aos nossos corações. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos conduza, Deus amado, com a tua proteção e segurança. Nos conceda também, ó Deus, uma noite tranquila, nos dê um sono reparador, que amanhã seja um novo dia para todos nós. Independente se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, o que importa é que o Senhor esteja do nosso lado, seja o nosso guia. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom todo o tempo. Boa noite.